Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar estudando séries de Fourier e nós vamos começar a ver como que a gente determina os coeficientes de Fourier para funções com período P, né? Um período qualquer. Se vocês lembram, nós estamos estudando então a série de Fourier, né? Que é uma série desse tipo aqui, uma série trigonométrica, onde tem os coeficientes A0, AN e BN, que a gente tem que determinar. No vídeo passado nós determinamos esses coeficientes quando o período P valia 2π. Desenvolvemos a expressão para o A0, para o AM e para o BM, que são os coeficientes da série. E agora nós vamos generalizar para funções que não se limitam a um período 2π. Vamos trabalhar com funções que têm um período qualquer, período P qualquer. Então, o que nós vimos no vídeo passado foi algo do tipo assim, uma função, né, que nós vamos chamar agora de t, tá? Só por conveniência, já vamos entender por quê. Nós trabalhamos com y de x, agora y de t, uma função f de t. Eu só estou pegando a série do vídeo passado, né, estava escrito em função de x, e vou escrever em função de t. Estou só trocando letras, né, não tem problema nenhum trocar de letras. Em vez de chamar o eixo x, vamos chamar o eixo t, tá certo? Então, a função f de t, a n cosseno de nt, seno de nt. Relembrando, essa expressão, esse formato da série, vale para t entre menos π até π, que é o período, né? Se vocês lembram, de menos π até π, menos π até π, o período vale 2π. Agora vamos fazer uma transformação de variável para que nós tenhamos um período, não só um período 2π, mas um período agora que nós vamos chamar de 2 vezes L. Ou seja, em vez de trabalhar com π, vamos trabalhar com L, tá certo? E vamos usar o eixo x como variável no lugar da variável t. Então, relembrando, desenvolvemos isso como variável x aqui, mas agora eu troquei, e agora eu vou reservar o x para a série quando ela tem um período 2L, tá bom? E nós queremos representar a função f de x, certo? Representar essa função f de x. F de t nós já sabemos, é essa daqui. Então vamos fazer uma regrinha de 3, ó. π está para t, assim como L está para x. π está para t, L está para x. Multiplicando, né? Cruzadas, vamos tirar que o t é igual a π sobre L vezes x. Então, no lugar de t, eu vou substituir π vezes x sobre L, uma transformação de variável. Reescrevendo, nós temos o seguinte formato, ó. Muito parecido com o que nós vimos lá no vídeo passado. Muito parecido, só que em vez de aparecer x aqui, vai aparecer π sobre L que multiplica x. Então, o n estava aqui, já estava aqui, né? O n já estava aqui. A única diferença é que em vez de ser nx, agora vai ser nπ sobre L vezes x. nx, nπ sobre L vezes x. Então, essa é a série de Fourier com período igual a 2L. Essa era a série de Fourier com período 2π, tá bom? Então, o que nós fizemos? Só trocamos onde aparecia x, agora aparece π vezes x sobre L, π vezes x sobre L, tá bom? Então, a equação para o A0, ó. O A0 tinha a seguinte expressão: 1 sobre 2π f de x dx. Agora, 1 sobre 2L. No lugar do π, colocamos L, certo? Porque nós integramos, se vocês lembram, esse π saiu quando nós integramos de menos π a π, né? Então, como agora vamos integrar de menos L a L, que é o período, né?
Antes nós integrávamos de menos π até π, agora vamos integrar de menos L a L. Não vamos, né? Já fizemos isso, estou apresentando a resposta aqui. Então troca π por L. Em vez de menos π a π, menos L a L. 1 sobre 2π, 1 sobre 2L, tá certo? Os ANs, mesma coisa, aparecia cosseno de mx, agora nós vamos botar cosseno de nπ sobre L vezes x. Então, de novo, trocamos o x por π sobre Lx. Então, onde aparecia x, ficou π sobre Lx. De novo, onde aparecia π, agora aparece L. Onde aparecia menos π até π, vai ser menos L sobre até L. E a mesma coisa para os BN, tá bom? Então, em verde estão fórmula dos A0, AN, BN para período igual a 2π. E agora em vermelho, fórmula dos coeficientes para período 2L. O resto é tudo rigorosamente igual. Só fizemos uma transformação de variável. Trocamos a variável x por π sobre L vezes x. Tudo bem? Então agora vamos estudar um caso especial onde a gente vai aplicar essas equações, fórmula dos AN, BN e A0, série Fourier em período 2L. Existem alguns casos especiais, que são as funções pares e ímpares. A gente já estudou isso desde lá do ensino médio, né? A gente já estuda o que é uma função par, uma função ímpar. Vamos relembrar então, o que é uma função par, o que é uma função ímpar. Uma função par, por definição, a função par é aquela cujo f de menos x é igual ao f de x. Isso é definição, por definição. A função é dita par quando, se eu trocar o x por menos x, eu continuo com a mesma função. Por exemplo, a função x ao quadrado, essa em vermelho, a parábola, né? X ao quadrado. Se eu calcular o f de menos x, eu vou trocar x por menos x, então menos x ao quadrado, só que menos x ao quadrado continua sendo x ao quadrado. Então o f de menos x, x ao quadrado é o próprio f de x. Então, chegamos na definição, essa daqui é uma função par. Função x ao quadrado é uma função par. Outro exemplo, ó, a função cosseno x. Se eu trocar o x por menos x, o que vai ficar? F de menos x é o cosseno de menos x. Só que a gente até falou no vídeo passado, né? O cosseno de menos 1 é igual ao cosseno de 1. O cosseno de menos π é igual ao cosseno de π. O cosseno de menos π sobre 2 é igual ao cosseno de π sobre 2. Então, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. E o cosseno de x é o próprio f de x. Então, outro exemplo onde o f de menos x é igual ao f de x. Função x ao quadrado, função cosseno x, outras funções são funções pares. É fácil enxergar graficamente e visualmente quando a função é par. Imagina que o eixo y é um espelho. O que aparece do lado negativo de x é exatamente igual, espelhado, né, ao lado positivo de x. Quando isso acontece, faz de conta que isso aqui é um espelho, se tornou simétrico, né, com relação ao eixo y, a função é dita par. Ok? Relembrando a função par. E relembrando a função ímpar. Definição de função ímpar é quando o f de menos x é igual a menos o f de x. Então, observem a diferença sutil. Aqui o f de menos x era igual a f de x. Agora o f de menos x é menos o f de x. A diferença entre os dois é que tem um sinal de menos aqui na frente. Exemplos de função ímpar. A função x ao cubo. Essa linha vermelha aqui. Vamos calcular o f de menos x. É menos x ao cubo. Isso aqui é igual a menos 1 ao cubo vezes o x ao cubo, tá certo? Menos 1 ao cubo é menos 1, x ao cubo. Então, o que retornamos? Aqui, menos x ao cubo, aqui x ao cubo. Então, isso aqui é igual a menos o f de x. Satisfaz aquele critério. f de menos x é igual a menos o f de x. A função x ao cubo é uma função ímpar. Outro exemplo de função ímpar.
função seno x, essa em verde. Vamos lá? F de menos x. F de menos x é o seno de menos x. Só que o seno de menos x, olha só, se eu estou com a x aqui, ó, para um x aqui, por exemplo, isso vai dar um valor de y positivo. Agora eu vou pegar o menos x, que estaria aqui, isso vai dar um valor negativo. Então a função seno é uma função ímpar, isso aqui é menos o seno de x, que é igual a menos o f de x. Então visualmente, como é que a gente percebe que uma função é ímpar? Ela é o espelho com relação ao eixo y. Vamos pegar a função x ao cubo, o espelho dela com relação ao eixo y daria algo assim. E agora ponho mais um espelho com relação ao eixo x, então eu vou rebater isso daqui para cá. Quando eu faço dois rebatimentos, um com relação ao eixo y e o outro com relação ao eixo x, rebatimento é vira para cá, né? E depois daqui, vamos lá, virei para cá e depois virei para baixo. Quando eu faço dois rebatimentos com relação aos dois eixos, eu digo que a função é ímpar, tá certo? Observem que tem funções que não são nem par nem ímpar, tá? Não é que nem os números, que são os inteiros, né? Ou é par ou é ímpar. Não é assim, com função não é assim. Tem função que não é par e não é ímpar. Ela não pode ser os dois, não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Ela vai ser uma das duas ou nenhuma das duas. Por exemplo, a função x mais 1, por exemplo. A função x mais 1 seria algo assim, né? Essa aqui é a função x mais 1. A função x mais 1, ela não é um espelho com relação ao eixo y e também não é um espelho com relação ao y e x ao mesmo tempo. Então, ela não é nada, tá certo? Qual que é o interesse delas? A gente vai ver agora. Essas funções par e ímpar, esses dois tipos de função, funções especiais, né? Elas têm uma característica especial com relação ao cálculo dos coeficientes da série de Fourier. Quando as funções são pares, ou seja, funções desse tipo aqui, tipo cosseno x, tipo x ao quadrado, quando isso ocorre, os bn's dão zero. A gente não vai demonstrar isso aqui agora, mas esse termo aqui, se a função é par, esse termo some. Ficamos só com o A0 e o AN. Então, A0 e AN. E olha o que aconteceu, olha a fórmula do A0 aqui, ó. 1 sobre 2L, integral de menos L até L. Olha o que eu escrevi aqui, comparando os dois. Em vez de 1 sobre 2L, ficou 1 sobre L só. É como se eu tivesse multiplicado por 2 aqui. E em vez de integral ser de menos L até L, a integral agora vai ser só de 0 a L. Então, por que aconteceu isso? De onde que saiu isso? De onde? Basicamente, a ideia é a seguinte, ó. Se eu vou integrar essa função, qualquer função par, eu vou integrar entre menos L até L, a integral daqui até aqui é 2 vezes a integral da metade dela. Então eu integro só de 0 até L e multiplico por 2, porque o outro lado é exatamente igual. Exatamente igual, ela é simétrica, né? Qual que é a vantagem de fazer isso, professor? A vantagem é trabalhar com limite inferior igual a 0. 99% das situações, trabalhar com um limite seja superior, seja inferior igual a 0, vai zerar muitos termos, né? Então, na verdade, até a gente pode continuar usando isso daqui. Poderia continuar utilizando. Mas, para facilitar a nossa vida, a gente sabe que se ela é par, ela é simétrica. Em vez de calcular a integral daqui até aqui, eu calculo só de 0 até L e multiplico por 2. Então, por isso que sumiu o número 2 daqui de baixo. E em vez de menos L até L, ficou só de 0 até L. Tá certo? Mesma coisa para os ANs. O AN era 1 sobre L, agora é 2 sobre L. Agora é 2 sobre L, então multipliquei por 2. Em vez de integrar de menos L a L, eu vou integrar de 0 a L. Tá certo? Então, o resto é tudo igual. Então, se a função é par, facilita um pouquinho nossas vidas, porque, primeiro, não precisamos calcular o BN, e segundo, o limite aqui inferior é 0, e multiplica por 2 lá em cima.
Se a função for ímpar, de novo a gente não vai demonstrar isso, para funções ímpares, funções desse tipo aqui, aquelas que são espelhadas com relação a y e com relação a x, o a0 e o an dão 0. Tá? Não vou demonstrar isso, mas isso sempre vai acontecer. Aliás, isso já aconteceu. Se vocês lembram, o último exemplo que nós fizemos no vídeo passado, zerava o a0 e o a0 e o an zeravam. Esse exemplo aqui, ó, nós calculamos o a0 deu 0, o an deu 0 também. Nós já demonstramos isso daqui. A0 e an igual a 0. E ficamos só com o bn no exemplo da aula passada. Por quê? Porque essa era uma função ímpar. Olha só, pessoal, o exemplo do vídeo passado. Como é que é o espelho dela com relação a y? Daria essa linha aqui. O espelho dessa daqui com relação a x é aquela lá. Então, o exemplo da aula passada era uma função ímpar. Por isso que o a0 e o an deram 0. Tá? Então, agora a gente já sabe disso. E na próxima vez que encontrarmos uma função ímpar, nem precisamos calcular o a0 e o an, a gente já sabe que ele é 0. E o bn, então o único termo que sobrou foi o termo do seno. De novo, eu vou pegar essa expressão do bn, vou multiplicar por 2 e vou integrar de 0 a L. Por quê? Aquela velha história, né? Se eu vou integrar de menos L até L, essa integral aqui é a mesma integral que está aqui embaixo. Certo? Então, eu vou simplesmente multiplicar por 2. Tudo bem? Vamos ilustrar com um exemplo. Ó. Ilustrando com um exemplo. A seguinte função. Então agora não tem mais π, o período da função não é mais π, né? Observem que ela tem essa função, ela vai, olha só, ela vale menos k entre menos 2 e menos 1. Então aqui ela vale menos k. Depois ela vale k entre menos 1 e 1. Observe que esse tamanho aqui é uma unidade, né? E esse tamanho aqui é 2 unidades. Depois ela volta a ser menos k entre 1 e 2. Tá? Então, uma função periódica, ela tem um traço grande, positivo, um traço menor, negativo, outro traço grande, positivo, outro traço menor, negativo. E assim vai para o infinito, tanto para cima, para cá, né? Aqui teria, continuaria, aqui continuaria, tá certo? E eu quero representar essa função aqui em série de Fourier. Então, primeira coisa que eu vou fazer de agora em diante, que a gente não fez no vídeo passado porque nós não sabíamos disso ainda, né? É verificar se essa função é par ou ímpar. Porque se ela for par ou ímpar, já facilita a nossa vida. Ou isso daqui. Então, eu vou primeiro usar um espelho com relação ao eixo y para ver o que acontece. Então, tá aqui. Vou tampar aqui. Lado negativo. E vou fazer um espelho. Como é que seria o espelho disso daqui? Seria isso, isso e isso aqui. Exatamente o que está acontecendo. Ó. Então, esse é um exemplo de função par. É uma função par. Função par, ela é simétrica com relação ao eixo y. Se ela é uma função par, eu nem vou esquentar a cabeça em calcular os bn's, porque os bn vai ser 0. Função par, bn é 0, vou ter somente o a0 e o an. Observem também que ela tem um período. Quanto equivale o período dessa função? O período é a distância onde as coisas começam a se repetir. Eu vou apagar isso daqui, ó. Eu vou escrever aqui do lado. Função par. E o período? Quanto equivale o período? Será que é um período qualquer ou é um período igual a 2π? Observem que o período tem que englobar um trecho onde as coisas começam a se repetir. Então é um traço grande e um pequeno. Um grande, um pequeno. Está se repetindo, né? Então eu vou ter que pegar um traço grande e um traço pequeno. Essa distância aqui, a partir daqui, ó, a
partir desse ponto aqui, nessa outra distância aqui, o valor volta a ser igual, a coisa começa a se repetir, né? Então esse é o período, P. E ele vale quanto? A distância daqui até aqui vai de menos 1 até 2. Então é 2 menos menos 1, 3 unidades. Esse é o período. Então o período não é 2π, o período vale 3. Período vale 3. Então eu vou usar as equações para um período P qualquer, onde a gente vai dizer que período é igual a 2L. L nesse caso vai ser quanto? Se P é igual a 3 e o 3 vai ser igual a 2L. Por quê? Porque o L vai aparecer aqui, né? Eu preciso saber do valor de L aqui nessas integrais, ó. Quem que é o L? É o período sobre 2. Então, 3 é igual a 2L, daqui eu tiro que o L vale 3 meios. O L, os limites de integração de menos L até L, vai valer 3 meios, ok? Na verdade, vamos usar essa daqui, né? Integral de 0 até L, onde o L vale 3 meios. Então, vamos lá. A0, vou reescrever essa expressão aqui. Função par. A0 igual a 1 sobre L, integral de 0 a L, da função f de x, dx. Quem que é o L? O L é 3 meios. 3 meios é entre 1 e 2, né? Aqui está o 3 meios, ó. Então, eu vou ter que integrar até esse ponto aqui, que é o meu L. Tem que integrar até aqui, de 0 até L. De 0 até L, de 0 até 3 meios, a função assume o valor de K entre 0 e 1, depois assume o valor de menos K entre 1 e 3 meios, 1,5, né? Então, eu vou substituindo L aqui, 1 sobre L dá 2 terços, a integral, eu vou quebrar a integral, vou ter que quebrar em duas, integral de 0 até 3 meios vai ser integral de 0 até 1, onde a função vale K, dx, mais, de 0 até 1, né? Integral de 0 até 1, mais a integral de 1 até L, que vale 3 meios. Nesse intervalo a função vale menos K dx. Vamos fazer essas continhas. O A0 é igual a 2 terços. O K é uma constante. Integral de dx é x. Entre os limites, 1 menos 0. Menos K, que multiplica. Integral de dx é x. Entre os limites, 3 meios e 1. Então, fazendo essas continhas, dá 2 terços de K. Posso botar o K em evidência, né? E aqui ficou 1 menos 3 meios menos 1 dá 1 meio, né? É 1,5 menos 1 dá 1,5. Meio. 1 menos meio, isso daqui vai dar 1 meio. Portanto, o A0 vale 2 terços de K vezes 1 meio, que vai dar o A0 simplesmente K dividido por 3. Tudo bem? K dividido por 3. Esse é o nosso A0. Relembrando, quem que é o A0 geometricamente? A gente já falou sobre isso, né? Geometricamente, o A0 é a altura média da curva. Então, K sobre 3. Então, a altura média dessa curva vale K sobre 3. Algo assim. Essa curva aqui assim, né? Fica oscilando para cima e para baixo. Na média, ela tem o valor de K
sobre 3. Tudo bem? Vamos adiante. Então esse é o A0. Agora vamos para o AN. O AN eu vou reescrever aqui também. É 2 sobre L, integral de 0 a L. Vamos lá. 2 sobre L, integral de 0 a L. Da função f de x. Seno de n π x sobre L dx. Essa é a nossa fórmula. Opa, cosseno. Já estava copiando seno, não. Cosseno, né? Estamos falando de funções pares. Cosseno então, vamos lá. A n é 2 sobre L. O L é 3 meios, então 3, 2 aqui. Inverteu, né? Integral, de novo nós vamos quebrar em duas, de 0 até 1. De 0 a 1 a função vale k. Então de 0 até 1 vezes o k, cosseno de n π sobre L x dx, mais a integral de 1 até 3 meios, que vale menos k, cosseno de n π sobre L x dx. Vamos lá, continuando. Vamos fazer essas integrais agora. O AN, 2 vezes 2, 4 terços, abre colchetes, o K é uma constante, ficou a integral do cosseno de nπ sobre Lx. Essa integral vai dar L sobre nπ. Integral do cosseno é seno de nπ sobre Lx entre os limites de 0 até 1. Bem, derivada do seno é cosseno, nπ sobre L é derivada do argumento, cancela aqui, fechou. Menos k, que é uma constante, que vai dar a mesma integral, né? De novo é a integral do cosseno, que é L sobre nπ, seno de nπ sobre Lx entre os limites 1 e 3 meios. A n, 4 terços, vou botar em evidência o k, o L sobre n, π, KL e NP, KL e NP, tá tudo aqui, aparece nos dois lados, posso botar em evidência. Então ficou o seno, substituindo x por 1, seno de nπ sobre L, menos seno de 0, que é 0. 0 que multiplica isso daqui vai dar 0, seno de 0 é 0. Menos seno, limite superior, nπ sobre L, x é 3 meios. Menos, com esse menos aqui mais, limite inferior, seno de nπ sobre L, x vale 1. Observe que esse termo aparece duas vezes, seno de nπ sobre L, aparece duas vezes. E ficamos com a n igual. Ah, esquecemos de substituir o valor de L aqui dentro, pessoal. Ó. O L vale 3 meios, né? Substituímos só no limite e não substituímos aqui dentro, mas ainda dá tempo, ó. Vamos, esse L aqui, então, vamos deixar assim, vai, e vamos botar uma flechinha, esse L vale
3 meios. Observe que o 3 meios, o 3 cancela com 3. Esse 2 cancela com 4. Ficou 2K sobre N π. Abre colchetes, 2 vezes o seno de Nπ, então Nπ sobre L, Nπ sobre L, 2 vezes, só que no lugar de L, nós vamos escrever 3 meios, então 3 aqui, 2 aqui, menos o seno, o L é 3 meios, esse 3 meios cancela com esse 3 meios aqui. Então, essa é a fórmula do AN. Fórmula do AN. Vou escrever aqui. 3 meios, que cancelou. Essa é a fórmula do A0, K sobre 3. E a nossa série tem o seguinte formato, ó, série de funções pares, então vai ser f de x é um A0, mais o somatório de n igual a 1 até infinito, estou só reescrevendo aqui, dos ANs, cosseno de nπ sobre Lx, só reescrevi, né? Agora eu vou substituir os valores de A0, que é K sobre 3, então f de x é K sobre 3, que é o A0, mais somatório com n igual a 1 até o infinito, dos ANs, que é tudo aquilo lá, então 2K sobre nπ, 2 seno de 2nπ sobre 3, menos o seno de nπ, fecha, vezes o cosseno, estamos aqui, né? Esse aqui era só o AN, vezes o cosseno de nπx dividido por L. Então, essa é a representação em série de Fourier. Representação em série de Fourier dessa função aqui, desse exemplo aqui. Em vez de eu escrever isso daqui, que vai para o infinito, né? Difícil representar isso numa função com intervalos assim. Eu posso representar através de somatório. Quando n vai para o infinito, essa função representa essa função aqui. Ok? Então, na verdade, isso aqui também, o que vimos nesse vídeo de hoje, também é conhecido lá da graduação, tá? E também serviu como revisão. Com isso a gente encerra a revisão sobre séries de Fourier e a partir do próximo vídeo nós vamos aplicar, vamos ver onde é que isso aqui tudo entra para resolver equações diferenciais, que é o nosso objetivo, né? Estamos aqui estudando métodos de solução de equações diferenciais. Então nós vamos ver nos próximos vídeos que as equações diferenciais parciais são resolvidas por séries de Fourier, em especial séries de Fourier de funções ímpares e pares, como a gente vai ver amanhã, no próximo vídeo, desculpa.